Intérprete de Libras no canto inferior direito da tela. A intérprete tem pele branca, é calva, usa barba volumosa e veste uma camisa de cor preta. Fundo branco, letras pretas de cima para baixo. Introdução a metodologias de criação em audiovisual, com Gabi Trindade, módulo 1. Fundo branco, letras pretas de cima para baixo. Nós somos começo, meio e começo. A gente vê o rio quando a gente vê a nascente. A enchente é passageira. Nego Bispo. O que estou tentando demonstrar é que os artistas do Paleolítico tinham os instrumentos do pintor, mas os olhos e a mente do cineasta. Nas entranhas da terra, eles construíam imagens que parecem se mover, imagens que cortavam para outras imagens, ou dissolviam-se em outras imagens, ou ainda podiam desaparecer e reaparecer. Numa palavra, eles já faziam cinema underground. Watchell, 1993, página 140. Em fundo branco, a imagem posicionada à esquerda da tela apresenta uma obra de arte com elementos religiosos e simbólicos. No centro, destaca-se uma figura feminina, de pele azulada, careca, expressão de contemplação, vestida com uma capa vermelha, fundo azul e rodeada por detalhes florais, de frutas, com as palmas das mãos à mostra, revelando moedas na palma esquerda e na direita, búzios. Na sua perna direita, uma cobra vermelha sobe pela perna. Ao redor dela, há duas figuras andrógenas nuas com asas, à esquerda com um punhado de folhas nas mãos e à direita empunhando uma espada, que parecem estar em posição de adoração ou reverência. Ambas seguram uma coroa de flores sobre a cabeça da figura central. A figura central está posicionada em um fundo amarelo e bordas vermelhas, com uma auréola dourada sobre a cabeça. Ela está com os pés em cima de uma meia-lua, com a figura angelical carregando-a. A base da obra é de uma nuvem, em tons pastéis de azul, amarelo e verde, com cabeças de crianças. Em fundo branco, a imagem posicionada à esquerda da tela apresenta uma obra de arte vibrante e colorida, criada pelo artista G. Deisbel. É uma composição complexa e intrincada, repleta de formas e padrões abstratos, que se entrelaçam e sobrepõem, criando uma sensação de movimento e energia. A paleta é uma ecologia de cores, bastante diversificada, com tons vivos e contrastantes de azul, verde, laranja, rosa, roxo, amarelo, entre outras cores. Há uma profusão de elementos visuais, como linhas onduladas, formas orgânicas, pontos e espirais, que conferem à imagem um aspecto lúdico e onírico. Embora a obra não apresente representações figurativas claras, é possível identificar algumas sugestões de seres marinhos, como peixes, criaturas fantásticas, cobras, seres da terra, da mata, da floresta, encantados, que parecem emergir do emaranhado de formas e cores. Esta mistura de elementos naturais e imaginários cria uma atmosfera mística e evocativa. A composição geral traz ora uma sensação de profundidade e sobreposição de planos, que confere à imagem uma qualidade quase tridimensional. Fundo branco, letras pretas. Falta ao cinema brasileiro um cinema pedreiro, daqueles que na quebrada ajuda a levantar a casa do vizinho e a sua própria. Daquele que sabe ser peça, sabe ser tijolo, consciente de tudo o que circunda essa função. O pedreiro sabe como levantar uma casa. Seu aprendizado vem do corpo inteiro, o que quer dizer que é da mente também, do intelecto. O pedreiro sabe em todos os seus poros ser arquiteto e engenheiro, não como condição de uma classe opressora, mas como uma necessidade bruta de levantar um espaço, um lugar, uma coisa. Lincoln Pericles, por um cinema pedreiro. Fundo branco, letras pretas de cima para baixo, linguagens audiovisuais, dissolvendo as fronteiras entre real e imaginário para habitar o sonho, com Nico da Costa, módulo 2. Fundo branco, letras pretas. Quando falamos de um mundo sem prisões, um mundo onde todo mundo tem comida, roupas, abrigo, educação de qualidade, um mundo livre de supremacia branca, patriarcado, capitalismo, heterossexismo, estamos falando sobre um mundo que não existe atualmente. E sonhá-lo coletivamente significa que podemos começar a trabalhar para fazê-lo existir. Como duas mulheres pretas estudiosas de ficção científica, carregamos sempre isso em nossos corações, porque sabemos que estamos vivendo em uma ficção científica. Somos o sonho das gentes pretas escravizadas a quem foi dito que seria irrealista imaginar um dia em que elas não seriam chamadas de propriedade.
Essas pessoas pretas recusaram confinar seus sonhos ao realismo e, em vez disso, elas nos sonharam. Assim, elas curvaram a realidade, reformularam o mundo para criar-nos, reescrevendo o futuro de Wálida e Marisha. Em fundo branco, a imagem posicionada à esquerda da tela apresenta uma superfície escura e irregular, com fragmentos de um material carbonizado, de uma textura áspera e desgastada. Destaca-se um elemento vermelho ao centro, em brasa, que parece ser uma pedra ou fragmento de cerâmica, em contraste com um fundo predominantemente escuro e rochoso. As cores, em geral, são sombrias e monocromáticas, composta principalmente por tons de preto e cinza. Sombrio e introspectivo, evocando uma sensação de deterioração e desgaste, após o fim de algo, da carburação de algo. Em um fundo branco, as imagens estão posicionadas à esquerda da tela e apresentam uma série de 4 fotografias dispostas em 2 colunas. As 2 imagens superiores e as 2 inferiores são réplicas invertidas uma da outra. Cada fotografia mostra uma figura humana vestida com um manto vermelho e um chapéu de palha. O rosto da figura está coberto por um tecido vermelho, dando-lhe um aspecto misterioso. Das bordas do chapéu saem tiras que lembram tentáculos de medusas ou águas-vivas. As fotografias têm uma aparência translúcida e etérea, com a iluminação vermelha, conferindo-lhes uma qualidade fantasmagórica e evocativa. Na primeira imagem, a figura está ligeiramente de lado, com um ponto de luz brilhante sobreposto e a sombra de uma foice à direita. Já na segunda imagem, a figura está de frente, com uma sobreposição de uma imagem crepuscular do mar, revelando a areia e a água. Fundo branco, letras pretas, ao passo que no corpo clássico normativo encontramos primoroso acabamento. No corpo híbrido mutável em transmutação não há nada completo. O corpo clássico normativo é perfeitamente delimitado, fechado e isolado. O corpo híbrido é ilimitado, aberto e misturado ao seu entorno. Sendo o corpo híbrido perenemente incompleto, é também eternamente regenerador. A imagem híbrida caracteriza um fenômeno em estado de transformação, de metamorfose, um estágio entre a morte e o renascimento. Bárbara Saniek, 2007. Abaixo deste texto, uma pintura abstrata. O centro da composição desta obra é dominada por uma grande mancha vermelha, ao lado de uma irregular cor verde, criando um contraste assimétrico entre os 2 tons, envolvida por um fundo escuro marrom. A textura desta imagem é áspera e granulada, conferindo um aspecto orgânico e lamacento. Fundo branco, letras pretas, de cima para baixo. Olhos de répteis, pela vereda que se trifurca. Autonarrativas, videoarte, escrita e colagem, com Columiaçu. Módulo 3. Olhos de répteis pela vereda que se trifurca habitam o tempo da memória, como o espaço-tempo do poema Aurora, 2020. Grilos, gafanhotos, galos. Vozes humanas, vozes invisíveis. Passarinhos. Quem vai trabalhar? Quem dorme? Quem sonha? Quem cachimba? Mosquitos, muriçocas. Serra do Jordão, igreja mãe rainha. Malocas, antenas, fios elétricos. Motocicletas, carros, linha férrea, onde trilha trem, farol de condução. Biqueiras de chuva, muros e pega-ladrão. Roupas no varal, ir comprar pão. Mangueiras, cajueiros, dentes de leão. Senhoras em caminhada, portões em sancofas, besouros do cão, fumo preto isqueiros. Muamba, fotografia 3x4, cachorros e cadelas. Bicicletas, canetas, esqueletos de arraias, farol de navegação. Sobral, CE, quinta-feira, 16 de abril de 2020. Em fundo branco, 2 imagens à esquerda se destacam. Na primeira imagem, vemos uma composição visual abstrata e colorida. Predominam tons de verde, azul, amarelo e rosa. No centro e à esquerda encontra-se colagem de 2 peixes. Ao redor, formas orgânicas e geométricas entrelaçadas. A segunda imagem destaca-se uma raia-pipa ao centro, com linhas e formas geométricas azuis, com um esqueleto de palha de coqueiro. Essa estrutura se destaca contra um fundo escuro com a presença da vegetação ao redor. A iluminação e as cores utilizadas conferem um aspecto misterioso e evocativo à cena. Algo como uma cobra verde atravessa a imagem em direção ao centro da arraia. Fundo branco em letras pretas,
Os 3 répteis mimetizados em minha abordagem são a serpente, o jacaré e o lagarto. Da serpente, herdamos a sagacidade. Do jacaré, a boa caça que gera o descanso. E do lagarto, a rapidez com que cruzamos os caminhos em busca de nosso propósito. A seguir, 4 QR Codes, de cima para baixo, esquerda para a direita. Sentenças em linguagens proverbial, Tiganá Santana. Fartura, Videoarte 2020, Columiaçu. 3 poemas de Columiaçu. Noir Blue, Deslocamentos de uma Dança, 2018, Ana Pi. Fundo branco, letras pretas. Outro espaço-tempo habitado está registrado no poema Capibaribe, 2021. Lavadeiras rasantes no rio Capibaribe. Anu, branco, voando com drone. Mata ciliar, prédios, cidade esgotada no rio. Mansões de plástico, ruínas, palafitas, eternas rotinas. Pontes cegas lixará o cheiro forte de lodo. Uma abóbora grandona descendo. Uma carranca que boia solitária. Faz o barqueiro querer pegá-la na volta. Genipapeiro à margem esquerda na ilha do Bananal. Pneu atolado na lama infinita. Garças rasantes lâminas de metal. O rio coroado de baronesa. Fios de cobre queimando a margem direita. Curumins com a raia na mão. Soterrado uma cidade inteira dentro do rio. Mobília, televisões, transporte fluvial, sonho de embarcação, capivara nadando na lama, jacarezinho pequeno a nadar, peixes elétricos, esqueleto de arraia, suspenso pela rabiola, com as fitas presas no galho da árvore torém, curva do buraco fundo, argila escura colada nos furos do barco, Tabatinga. Vidros, veredas, ovos desovados, Iteju, rei do território, ovos de cobra coral papados, Jurubeba genipapeiro, subida vara de bambu, o barqueiro nos levou em sua embarcação, amarelo, vermelho, azul, batizado com nomes de Gengis Khan. Fundo branco, letras pretas, de cima para baixo, pesquisa e técnica de investigação em imagem e som, com Rafael Luan, módulo 4. Fundo branco, letras pretas, de cima para baixo. A impressão de realidade. Antes do cinema, havia a fotografia. Entre todas as espécies de imagens, a fotografia era a mais rica em índices de realidade, a única, como conotava André Bazin, que nos dava moralmente a garantia absoluta de que os contornos gráficos eram fielmente respeitados, já que a sua representação fora alcançada através de um processo mecânico de duplicação. Era assim, de certo modo, o próprio objeto que se imprimira a si mesmo na película virgem. Mas esse material tão semelhante ainda não era suficientemente. Faltava-lhe o tempo, faltava-lhe a sensação do movimento, comumente sentida como sinônimo de vida. O cinema trouxe tudo isso de uma vez só, e, suplemento inesperado, não é apenas uma reprodução qualquer, plausível do movimento, que vimos aparecer, mas o próprio movimento com toda a sua realidade. Enfim, suprema inversão. São imagens aquelas mesmas de fotografia que foram animadas por um movimento tão real que lhes conferia um poder de convicção inédito, mas do qual só o imaginário se beneficiou, já que, apesar de tudo, tratava-se de imagens. Christian Metz, A Significação no Cinema. Tradução Jean-Claude Bernardet. Perspectiva 1972. Fotograma do filme Rear Window. Alfred Hitchcock, 1954. O olhar opositor. Fiquei impressionada quando li nas aulas de história pela primeira vez que os donos de escravos brancos, homens, mulheres e crianças, puniam os negros escravizados por olhar. Perguntei-me como essa relação traumática com o olhar havia influenciado os negros como espectadores e na criação de seus filhos. A política da escravidão, das relações de poder racializadas, eram tais que aos escravos era negado o direito de olhar. Ao conectar essa estratégia de dominação àquela usada pelos adultos nas comunidades rurais negras do Sul, onde cresci, foi doloroso pensar que não havia diferença alguma entre os brancos que haviam oprimido os negros e nós mesmos. Anos depois, quando li Michel Foucault, refleti novamente sobre essas conexões,
sobre as formas como o poder enquanto dominação se reproduz em diferentes locais, empregando aparatos, estratégias e mecanismos similares de controle. Desde que soube na infância que o poder dominador que os adultos exerciam sobre mim e o meu olhar nunca era tão absoluto a ponto de eu não ousar olhar, espiar, encarar perigosamente, eu soube que os escravos haviam feito o mesmo, que todas as tentativas de reprimir o poder nosso das pessoas negras de olhar havia produzido em nós uma ânsia avassaladora de olhar, um desejo rebelde, um olhar opositivo. Ao termos coragem de olhar, nós desafiadoramente declaramos: eu não só vou olhar, quero que meu olhar mude a realidade. Bell Hooks, em Olhares Negros. Fundo branco, à esquerda, duas fotografias justapostas. Na imagem superior, vemos uma senhora idosa, negra, segurando uma caixa de papelão, posicionada em um local elevado com uma vista panorâmica da favela ao fundo. Já na imagem inferior, uma fotografia do filme Tropa de Elite, no qual é possível observar dois policiais fardados do BOPE e armados com rifles, logo na primeira camada da imagem. O terceiro encontra-se um pouco atrás, dando guarda em um beco com paredes de pedra, iluminado por um poste de luz de cor amarelada. Fundo branco, à esquerda duas fotografias justapostas. Na primeira imagem, vemos um grupo de 4 pessoas negras reunidas, um homem mais velho, uma mulher, uma adolescente e uma criança. Eles estão juntos em um ambiente externo, que parece um quintal, à noite, para ver as estrelas, através de uma luneta, no qual a criança está olhando diretamente pela lente. Ao fundo, uma parede de cimento. À esquerda deste fundo, plantas. À direita, uma estrutura de ferro rodeada de vasos de planta. A segunda imagem mostra um grupo de 4 jovens negros. Um deles, que encontra-se na extremidade direita da foto, segurando uma arma de fogo com expressão de tensão. Ao lado dele, um outro jovem está sussurrando no ouvido do que segura uma arma de fogo, aparentemente incitando ao tiro. Eles estão em um ambiente externo, fundo branco claro. Fundo branco, letras pretas. Você tem cultura? É justamente porque compartilham de parcelas importantes deste código, a cultura, que um conjunto de indivíduos com interesses e capacidades distintas e até mesmo opostas transformam-se num grupo e podem viver juntos, sentindo-se parte de uma mesma totalidade. Podem, assim, desenvolver relações entre si, porque a cultura lhes forneceu normas que dizem respeito aos modos, mais ou menos apropriados, de comportamento diante de certas situações. Por outro lado, a cultura não é um código que se escolhe simplesmente. É algo que está dentro e fora de cada um de nós, como as regras de um jogo de futebol, que permitem o entendimento do jogo e também a ação de cada jogador, juiz, bandeirinha e torcida. Quer dizer, as regras que formam a cultura, ou a cultura como regra, é algo que permite relacionar indivíduos entre si e o próprio grupo com o ambiente onde vivem. Em geral, pensamos a cultura como algo individual que as pessoas inventam, modificam e acrescentam na medida de sua criatividade e poder. Daí falarmos que fulano é mais culto que cicrano e distinguirmos formas de cultura supostamente mais avançadas ou preferidas que outras. Falamos então em alta cultura e baixa cultura ou cultura popular, preferindo naturalmente as formas sofisticadas que se confundem com a própria ideia de cultura. Assim, teríamos a cultura e culturas particulares e adjetivadas, popular, indígena, nordestina, de classe baixa, etc., como formas secundárias, incompletas e inferiores de vida social. Mas a verdade é que todas as formas culturais ou todas as subculturas de uma sociedade são equivalentes e, em geral, aprofundam algum aspecto importante que não pode ser esgotado completamente por uma outra subcultura. Quer dizer, existem gêneros de cultura que são equivalentes a diferentes modos de sentir, celebrar, pensar e atuar sobre o mundo, e esses gêneros podem estar associados a certos segmentos sociais. Roberto da Mata. Fundo branco, letras pretas, sobre território. Para se pensar o território enquanto categoria sociológica, é importante enfatizar o trabalho de Rogério Rasbart. Para Rasbart, 2017, a sociedade moderna criou um debate acerca dos processos de territorialização pautados numa ideia de mobilidade extrema. Para ele, o território, enquanto lugar de complexidade, se baseia em 2 dimensões:
a materialista e a idealista. A noção de território enquanto uma dimensão materialista se faz em uma relação com a criação de fronteiras, lugares fisicamente determinados e incorporados a uma geografia que se instaura pela ideia de apropriação, definição de limites. Quando pensamos o território numa relação simbólica, estabelecemos uma possibilidade abstrata e que permite imaginar a noção de que os elementos que compõem a geografia e a paisagem são constituídos de uma representação em constante possibilidade de transformação. Pensar território a partir da experiência das favelas e comunidades se faz necessário uma articulação com os processos de desterritorialização, partindo de uma ideia onde se percebe o lugar das periferias como espaço de ressignificação cotidiana dos espaços e paisagens. A expulsão causada pela gentrificação, o racismo ambiental, as representações de um lugar de violência e a resistência da população para criar uma identidade impõem uma necessidade de confrontar a visão das elites que até então pensavam e faziam o cinema brasileiro. A ideia de fundar um território se baseia na possibilidade de reconhecimento de um conjunto de práticas cotidianas que revelam a criação de uma comunidade. Nos filmes mencionados, o gesto da partilha, os perrengues em comum e o cotidiano são motivos para se combinar, através dos elementos em cena, uma formação de um lugar a partir da interação de personagens e texto. Fundo branco, letras pretas de cima para baixo. Como ser desenrolado no audiovisual. Técnicas de gambiarra, com Laborarte. Vitor, André Capello e Wanderson Ferreira. Módulo 5. 1. Introduzir a resolução de problemas é essencial em projetos audiovisuais, onde criatividade e capacidade de improviso são grandes diferenciais. Ser desenrolado significa encontrar soluções rápidas para desafios imprevistos, sem perder a qualidade do projeto. Envolver adaptação constante e decisões estratégicas para ajustar o plano original e lidar com contratempos. 2. Desenvolver um olhar sensível para a gambiarra é essencial na produção criativa. Significa enxergar o potencial de objetos comuns, adaptando-os para funções diferentes das originais. Esse olhar criativo permite transformar itens simples em ferramentas práticas, valorizando a multifuncionalidade e a inovação com recursos limitados. Fundo branco, à esquerda 2 fotografias justapostas. Na primeira imagem, vemos a cabeça de uma pessoa com o rosto coberto por uma massa de modelar colorida, deixando vazar apenas uma parte dos cabelos curtos atrás, o pescoço e uma parte da camisa branca. Com esta mesma massa, 2 olhos estão modelados no seu rosto. A segunda imagem mostra uma pequena figura amarela, aparentemente uma marionete ou um brinquedo, sendo segurada por uma mão humana, através de um fio de metal. A figura parece estar em movimento e de perfil, em um fundo infinito preto. Fundo branco, à esquerda 2 fotografias justapostas. Na primeira imagem, vemos o perfil do rosto de uma pessoa branca no canto direito, de cabelos loiros, segurando um smartphone e filmando uma cena com brinquedos dispostos em uma superfície, sugerindo a criação de algum tipo de animação ou vídeo usando a técnica de stop motion, em que os objetos são movimentados quadro a quadro para criar a ilusão de movimento. A segunda imagem mostra uma composição com diversos elementos relacionados à produção de animação stop motion, como uma cafeteira, uma xícara de café, uma rosquinha e a mão de uma pessoa manipulando o objeto no fundo azul bebê. O texto Coffee Stop Motion Animation Compilation. Fundo branco, letras pretas. 3. A criatividade na captura é essencial para inovar na execução de projetos com recursos limitados. Isso envolve explorar novas formas de criar, adaptando técnicas e equações. 4. No entanto, os desafios técnicos são inevitáveis, e lidar com eles é uma habilidade crucial. Problemas semelhantes comuns ajudam a preparar uma equipe para soluções rápidas e eficientes. Em atividades de filmagem stop motion, por exemplo, cada movimento deve ser preciso, e qualquer erro técnico exige ajustes minuciosos. Esse tipo de dinâmica ensina a importância do cuidado com os detalhes. Fundo branco, letras pretas, de cima para baixo. Pós-produção. Áudio e visual, a cronologia a partir do som, com Murilo da Paz, módulo 6. Fundo branco, letras pretas.
A metodologia de montagem audiovisual focada no áudio começa pela criação da trilha sonora, que guia todo o processo de edição. Diferente das abordagens tradicionais, aqui o som estabelece o ritmo e a emoção das cenas, tornando a narrativa visual mais fluida e harmoniosa, onde o áudio e imagem trabalham juntos para contar uma história envolvente. Iniciar a edição pelo áudio permite que a trilha sonora inspire a criação das cenas e transições, fazendo do som o ponto central da narrativa. Em vez de adaptar o áudio ao vídeo, essa abordagem utiliza o som como guia visual, permitindo que cada cena tenha um impacto mais natural e emocionante para o espectador. À esquerda, em um fundo branco, dois prints de uma ilha de edição de áudio. Elas mostram gráficos de onda e linhas do tempo que representam a estrutura e o conteúdo dos arquivos de mídia. As imagens exibem uma visualização complexa, com várias camadas de informações, sugerindo uma análise detalhada da trilha sonora, usada como exemplo. Podemos ver diferentes padrões e formas geométricas, que representam camadas dos elementos do áudio, como frequências, intensidades e transições, etc. As cores das linhas estão entre verde, azul, roxo e um fundo preto. À esquerda, em um fundo branco, dois prints, uma ilha de edição de áudio e o outro do aplicativo de gravação do iPhone. Na primeira tela, vemos uma visualização gráfica de uma trilha sonora, com diversas formas e linhas que representam diferentes faixas e camadas de um projeto de áudio. Há marcações e etiquetas como FX, sugerindo uma manipulação de efeitos de áudio. A segunda tela mostra um print do app de gravação do iPhone. De baixo para cima, todas as gravações, com um ícone do Siri aberto. Diga, gravar gravação. Nova gravação, do número 77 a 74, em sequência. Embaixo, nova gravação 77 gravando em tempo real, com um gráfico de áudio. Fundo branco, letras pretas. Ao partir do áudio, esta metodologia explora como o som pode sugerir imagens, atmosferas e ritmos visuais. A trilha sonora passa a ser o alicerce para criar uma narrativa em que cada elemento visual se encaixa perfeitamente, resultando em uma experiência imersiva e coesa, em que o áudio e a imagem realmente se comunicam. Nessa metodologia, o áudio é o ponto de partida da montagem. Criada a trilha, imaginam-se cenas e cortes guiados pelo som. Essa abordagem não só desmonta o fazer convencional da edição, como pode ser um ponto inicial poderoso para o desenvolvimento pessoal de cada artista. Ao organizar o visual em função do áudio, cada transição segue o ritmo da trilha, resultando numa narrativa fluida e impactante. Fundo branco, letras pretas, de cima para baixo, montagem e narrativa usando o celular, Ctrl Jane, módulo 7. Fundo branco, letras pretas. Edição de vídeo e uso de celulares. A edição de vídeo no celular, acessível e onipresente, permite revisitar e ressignificar princípios de montagem teorizados por pensadores brasileiros. Ao explorar essa prática em dispositivos compactos, resgatam-se fundamentos que conectam imagens em uma narrativa capaz de transcender a soma das partes. Ismael Xavier, 2005, em seu estudo sobre o cinema como linguagem e expressão, analisa como a montagem organiza e transforma o sentido das imagens, influenciando a experiência do espectador. Esse diálogo entre imagens reflete a montagem dialética, que aqui se adapta ao digital, permitindo a criação de sínteses visuais que evocam novas ideias e sentimentos. A montagem de atrações, ideia original de Sergei Eisenstein, adaptada por autores brasileiros ao contexto nacional, ganha uma dimensão nova na edição digital, em que vídeos curtos requerem impacto imediato. Xavier, 1983, argumenta que o choque e o contraste nas imagens possuem um papel ativo na narrativa e no engajamento do público, promovendo uma experiência visual que prende o espectador pelo inesperado e pelo ritmo. Na esfera sensorial, Arlindo Machado, 2000, discute como o ritmo e o movimento das imagens atuam de forma sinestésica, especialmente nas telas digitais próximas ao usuário. Ele argumenta que o vídeo digital e sua estética acelerada buscam uma resposta emocional e física do espectador, resgatando uma relação quase corporal com o meio. Isso se aplica à edição em celulares, onde efeitos de zoom e transições rápidas envolvem o espectador diretamente. Por fim, mesmo em vídeos curtos, a montagem intelectual possibilita a construção de ideias complexas através de símbolos visuais.
Xavier, 2003, aborda como o cinema pode ser um veículo de significados profundos e sociais, aproveitando a simbologia cultural. Elementos visuais familiares, como ícones urbanos e figuras reconhecíveis, ampliam a comunicação do cinema, ressoando com o inconsciente do espectador. Assim, a edição no celular, mesmo que cotidiana, desafia o usuário a operar como um montador, transformando imagens casuais em discursos visuais que se conectam com a experiência e a cultura do espectador brasileiro. A imagem apresenta uma composição fotográfica em duas colunas, dividida em múltiplas cenas, como se fossem frames, em preto e branco. A primeira coluna, um homem sem a cabeça, vestido de calça, camisa branca e um blazer, ao lado de duas mesas. Em cima da mesa esquerda está a sua cabeça. No frame a seguir, a imagem sugere que ele posiciona a cabeça em seu pescoço, com uma das cabeças ainda em cima da mesa. A seguir, duas cabeças estão em cima da mesa, enquanto ele está sem. Na segunda coluna, um homem vestido de terno, com uma carta de 9 de espadas. Atrás dele, um painel branco e, ao fundo, uma paisagem falsa de um bosque e um coreto. No frame a seguir, o mesmo homem aponta a carta em direção à câmera. No frame a seguir, a carta de 9 espadas aparece no painel atrás, sugerindo um truque de mágica. A imagem apresenta uma composição fotográfica em duas linhas horizontais, divididas em múltiplas cenas, como se fossem frames. Na linha superior, vemos uma mulher, vestida de rosa com um turbante branco e uma bota preta na mão. No frame seguinte, a bota está no ar, como se a mesma tivesse jogado, e no último, ela está de calça preta colada, uma blusa branca com um colete. Seus cabelos estão soltos e usa óculos escuros, sugerindo um truque de edição de revelação de imagem. Na parte inferior, há uma série de cenas com figuras masculinas em um ambiente desértico, aparentemente realizando a ação de pular em cima de um pneu azul. Os frames mostram um processo de uma acrobacia em giro, tipo mortal. No último frame, ele está caído no chão. Além disso, na parte inferior direita, há uma imagem de uma menina escalando uma parede, com a cara de encontro a ela. No frame a seguir, ela olha para a câmera sorrindo. Fundo branco, letras pretas, imagem entrelaçada entre presente e passado. A relação entre os truques de mágica e as transições rápidas, desenvolvidas por Georges Méliès, pioneiro do cinema, e os vídeos virais de TikTok, revelam uma surpreendente continuidade no uso da edição para criar encantamento visual. No início do século XX, Méliès, um ilusionista que se tornou cineasta, utilizou cortes abruptos e sobreposições para fazer objetos aparecerem e desaparecerem, como em Viagem à Lua, 1902. Com recursos técnicos limitados, ele explorava a montagem para provocar espanto e fascínio, transformando o cinema em uma experiência mágica. Nos TikToks contemporâneos, vemos uma herança direta dessa estética mágica nas transições rápidas, onde com um piscar de olhos ou um salto, a pessoa troca de roupa, sapato ou até mesmo de cenários. Assim como Méliès fazia com os truques de corte, os criadores de TikTok usam a interrupção do tempo como uma ferramenta de ilusão. O famoso Snap Change, uma troca instantânea de visual ao som de um estalo, recria para o espectador a mesma experiência de desorientação e surpresa que os primeiros espectadores de cinema sentiram ao ver as montagens mágicas de Méliès. Assim, TikTok e Méliès compartilham mais do que a técnica. Ambos exploram o poder da montagem para manipular a percepção e gerar fascínio. Ao sincronizar a troca com a música ou sons virais, os TikTokers atualizam a estética mágica do primeiro cinema, mas com a linguagem dinâmica das redes sociais. Isso revela um elo entre o cinema de truques do passado e a cultura digital, onde a montagem rápida segue sendo a chave para encantar o olhar. Fundo branco, letras pretas, de cima para baixo. Desorientação de projetos, promovendo cataclismas e erupções com ideias e desejos desencadeados ao longo do percurso. Com Izzy Vittorio, módulo 8. Fundo branco, à esquerda, duas imagens justapostas. Na parte superior, uma imagem de chamas de fogo em forma humanoide, como se estivesse deitado em um chão no poço de óleo. Ao redor, um solo escuro e irregular, com textura de pedra vulcânica.
Na parte inferior, há aparentemente uma imagem submarina revelando um ser com um aspecto gelatinoso e translúcido, uma espécie de organismo aquático misterioso. A imagem possui um filtro verde. Três imagens em uma composição à esquerda, no fundo branco, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a iniciar por um texto, fundo preto, letras brancas. O pensamento do tremor irrompe em todos os lugares com as músicas e as formas engendradas pelos povos. Ele nos resguarda dos pensamentos de sistema e dos sistemas de pensamento. Ele não carrega os estigmas do medo ou da incerteza. Ele se estende infinitamente como um pássaro inumerável, cujas as asas estão cobertas de sal negro da terra. Ele nos reúne na absoluta diversidade, em um turbilhão de encontros. É a utopia que nunca cessa e que abre o amanhã como uma fruta repartida. Conversas do Arquipélago, Eduardo Glissant. A imagem 1 apresenta uma composição complexa e surrealista. No centro da composição, destaca-se um navio branco, navegando em um mar escuro, atravessada por uma corrente de metal. Há também a presença de uma coroa amarela, que parece flutuar acima do navio. No fundo, com um olhar penetrante, a cabeça de uma figura negra com uma máscara de Flandres em sua boca, uma máscara punitiva de ferro, flutua entre o mar. A imagem 2 apresenta, no centro da composição, a presença de uma cor vermelha intensa, sugerindo a presença de sangue ao redor de uma paisagem rochosa gélida azul e branco. Duas imagens em uma composição à esquerda, no fundo branco, de cima para baixo. Na parte superior, observa-se uma representação visual de um padrão espiral circular e diversos símbolos e anotações, de fundo amarelado. Na parte inferior, há um diagrama que inclui os termos diáspora, fuga, transição, encruzilhada, dispostos em uma estrutura circular. No centro, a palavra intuição, de fundo marrom. Três imagens em uma composição à esquerda, no fundo branco, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a iniciar por um texto, fundo preto, letras brancas. O mundo é um monstro, a memória, a confiança. Os monstros não conhecem limites. Eles rasgam todas as fronteiras, arrebentam as linhas. O monstro não tem medo, nem as monstras destemidas e maconheiras. Os monstros são processuais, mas nem todos os processos são monstruosos. Os monstros são as encruzas. A verdade e a vida, o breu. Eles escancaram, arregaçam as verdades. O transe é monstruoso. O mar, o vento, a chuva, o fogo alimenta os monstros. O fogo é o poder dos monstros. Eles habitam um vazio, apreciam a inércia. Monstros jorram líquidos viscosos, coloridos e de temperaturas amenas, ou não. Eles também recuam e voltam ao seu vazio. A imagem 2 mostra uma erupção vulcânica vista do alto. Observa-se uma enorme coluna de lava e fumaça se elevando no céu noturno, com chamas e material incandescente brilhando intensamente. A lava parece jorrar com força, formando uma cascata de fogo que se espalha pela encosta do vulcão. A fumaça branca e densa contrasta com o brilho alaranjado da lava. A imagem 3 mostra uma erupção vulcânica. Observa-se uma enorme coluna de fumaça em cinzas vulcânicas se elevando no ar, com uma nuvem densa e imponente.